Olá, estamos iniciando mais um programa Mais Saúde. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre atividade física e o que fazer para que verdadeiramente você possa fazer exercício com segurança. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, e hoje nós temos aqui o professor Marcelo Miranda. O professor Marcelo Miranda é diretor-presidente da Fundesporte, do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Professor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse tema importante, mas até certo ponto polêmico. Eu digo polêmico porque, de uma maneira geral, nós queremos fazer todas as coisas com segurança. E o exercício físico, eu sempre que vou começar, às vezes, uma palestra sobre exercício físico, eu digo, exercício físico é perigoso. O pessoal já assusta, né? Mas isso para chamar mais atenção, para o pessoal ficar ligado verdadeiramente. Mas na fase inicial de quem não tem feito atividade física, né, verdadeiramente ele é perigoso. Então é preciso começar gradativamente. E claro, acima dos 35 anos de idade, problemas vários, né, é sempre importante uma avaliação médica. Mas nós vamos enfatizar a questão abaixo dos 35 e nas academias. A gente sabe que Campo Grande é uma cidade dita como a capital da obesidade. Não é dúvida para ninguém, isso aí está no Vergitel, né? Enfim, o que tem impedido o senhor, como professor universitário, proprietário de academia, dentro de uma política de esporte do Estado, o que tem impedido as pessoas de abraçarem mais a ideia de serem ativos fisicamente? Bom, primeiramente eu queria dizer, Dr. Luiz Ovando, que é um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado. O senhor sabe já da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua contribuição nessa questão da saúde, da qualidade de vida da população, e eu conheço muito a sua preocupação, a sua luta de longa data, então é um prazer muito grande estar aqui com o senhor. E muito gostoso também poder debater sobre essa questão que eu acho que ela é muito preocupante. Como o senhor disse, os dados do Vigitel são alarmantes, indicando o Campo Grande como uma das capitais campeãs de obesidade e, consequentemente, uma coisa relacionada com a outra, a questão do sedentarismo. Em que pese nós temos uma cidade com espaço público muito agradável, né? Um clima que favorece a prática da atividade física, diferente dos estados do sul, e ainda assim nós temos um índice de sedentarismo e obesidade muito grande. Na verdade, não é fácil você fazer exercício físico, não é fácil você aderir a um programa regular de atividade. E a modernidade hoje nos leva a uma situação muito confortável, muito gostoso você ir para casa, você ir para um happy hour, né? Tudo nos leva a um perfil mais sedentário. Se a gente não tiver a consciência, a determinação, e aí entra uma questão fundamental, a orientação profissional, que sem dúvida alguma isso é um fator que contribui para a adesão do indivíduo à prática de exercício, a gente não vai conseguir vencer essa luta. Eu acho que muito já foi caminhado, há um consenso hoje, né, nos consensos médicos, na mídia, até nas políticas públicas, da importância da prática do exercício físico. As empresas hoje motivam. Então é uma luta difícil, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo. Aí não adianta a gente ter, falando em política pública, espaços adequados se a gente não tiver uma devida tanto manutenção desse espaço, né? Campo Grande, historicamente, houve uma preocupação dos administradores nessa questão da construção dos espaços, né? Porque acaba sendo um legado, uma marca, e uma preocupação pequena na questão de oferecer programas que realmente vá levar a população para os parques, para as praças. Eu acredito que a orientação profissional ela é decisiva, porque o senhor colocou uma questão importante, o exercício físico é um risco. Claro que os benefícios são muito maiores que os riscos, né? Mas há um risco que tem que ser
É interessante esse aspecto que o professor Marcelo coloca. Vocês veem que tudo nos leva a parar. Tudo conspira contra a atividade. Sem dúvida alguma. É o controle remoto, é o vidro elétrico, enfim, tudo quanto é coisa que você pode ver do seu dia a dia conspira contra a atividade física. Você está em casa, você pede tudo em casa, tudo né? em casa, as entregas, você fica enfiado no sofá e aquilo realmente é agradável, mas na verdade é necessário começarem esses desafios. E como o senhor lembrou, quer dizer, os administradores anteriores, eles dotaram Campo Grande de espaços fantásticos. Agora, é preciso essa outra conscientização que é da população, mas a população não vai se conscientizar. A população está preocupada com a produção de bens e riqueza, porque a comunidade, de uma maneira geral, ela se desafia a enriquecer, né? E, consequentemente, cada vez mais competição, trabalho, o indivíduo abrevia o tempo de lazer e também o tempo de atividade física. Então, aí é que entra o poder público, né? Se você coloca lá uma academia ao ar livre, como a gente tem em Campo Grande, né? As pessoas vão ali, elas vão fazer da maneira como elas acreditam que seja, e isso pode verdadeiramente causar muito mais problema do que, na verdade, solução na quebra do sedentarismo. O que a gente poderia, professor Marcelo, assim, em termos de projeto futuro, né, fazer para que a gente consiga ter essas academias orientação, né? O professor de educação física, o nutricionista, o sociólogo, às vezes, o psicólogo, enfim. É possível isso? Então, isso é uma das questões mais discutidas hoje nos congressos de educação física, as estratégias para adesão à prática regular do exercício físico. E eu tenho uma preocupação muito grande disso na minha academia. E eu acho que essa preocupação ela tem que estender também aos programas públicos. Porque quando você faz uma análise do perfil do sedentário, você vai perceber, que se você for investigar mais a fundo, que a grande maioria deles, em algum momento da vida, já tentou se exercitar. Né? Quase todos. Quase todos. É raro aquele indivíduo que fala assim, que ele é convicto, não vou fazer. Nunca fiz e não vou fazer. Eu sou da teoria da tartaruga. Quanto menos anda, mais vive. Então, a absoluta maioria das pessoas, em algum momento da vida, tentaram se exercitar. E quando você vai investigar por que eles desistiram, aí tem alguns dados interessantes. Falta de motivação, falta de obter resultado. Se eu me exercito, e isso é uma coisa muito bacana do exercício físico, que você consegue alguns resultados imediatos, eles são muito claros. Melhora no sono, no humor, na disposição, né? Então, quando o indivíduo percebe esses benefícios, ele tende a aderir ao programa. Outra questão importante é a lesão. Todos nós temos alguma por questões genéticas, pelo histórico de vida, nós temos algum ponto fraco. E o exercício, ele pode desencadear um problema que está quietinho ali, uma bursite, uma lombalgia, alguma coisa. Então, veja, essas duas questões remetem à orientação profissional. Sim. Aí entra o papel de um bom check-up médico, aí entra o papel de uma boa orientação física. Sem dúvida alguma, a orientação física ela é determinante. Nós precisamos, nos programas públicos, nós temos feito isso no governo do Estado, valorizar o profissional. Antes do senhor falar do governo do Estado, do programa público, nós vamos para um breve intervalo e no retorno vamos ver o papel do professor de educação física nessas avaliações e na condição para se evitar esse tipo de problema. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, hoje falando sobre atividade física, segurança da atividade física. O nosso convidado é o professor Marcelo Miranda, que é diretor-presidente da Fundesporte do governo do estado de Mato Grosso do Sul. No primeiro bloco nós falamos
sobre segurança da atividade, a disponibilidade de espaços que nós temos em Campo Grande para fazer exercício e também daquilo que se pretende quando busca um local de exercício físico. Professor Marcelo, é comum as pessoas fazerem avaliação. A vida vale pela avaliação, né? Todas as vezes que nós começamos em alguma atividade, nós temos que avaliar, né? Você para, fala o que eu consegui, o que eu conquistei, o que eu tenho que fazer e mudar. E na atividade física não é diferente. Sem dúvida alguma. De uma maneira geral, né, as pessoas chegam na academia entusiasmadas, né? E na academia elas começam a fazer exercício. E começando o exercício, elas querem resultados imediatos. Se possível, no primeiro dia, né? A gente sabe que do ponto de vista biológico não é assim, mas é preciso ter uma meta, um objetivo a ser alcançado. E claro que o professor de educação física é que vai dar essa segurança e traçar esse planejamento de objetivos. Recentemente nós tivemos uma discussão, uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a exigência de avaliação médica. O senhor acredita que é necessária a avaliação médica ou simplesmente o professor de educação física já pode resolver esse tipo de problema? E, se necessário, mandar para o médico? Então, nós temos hoje um sistema de saúde que é uma pirâmide, né? Que a entrada do sistema de saúde é pelo topo, né? Pelo profissional mais disputado, mais caro no sistema. Eu advogo, doutor Luiz Ovando, que, sem dúvida alguma, o ideal seria que todos nós pudéssemos passar por check-ups médicos periódicos. Esse é um princípio que eu tenho lá na minha academia. Nós questionamos todos os alunos sobre a regularidade do seu check-up por uma questão de agir como agente de saúde. Sim. O profissional de educação física como agente de saúde. Agora, eu entendo que hoje nós temos modelos de avaliação pré-participação convalidados pelo American College, pela Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício, inclusive utilizado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, em que você propõe uma triagem pré-participação, justamente para não onerar, para não sobrecarregar o sistema público de saúde. Como funciona isso? Você passa por uma avaliação inicial com o profissional de educação física e tem 3 itens fundamentais nessa pré-participação: uma boa anamnese, a análise dos fatores de risco, análise dos sintomas e, consequentemente, a sua estratificação de risco. Você fazendo isso, você consegue selecionar aquelas pessoas que apresentam algum sinal, né, alguma característica que você não deve começar sem um bom check-up médico. Então, esse é o princípio que a gente defende, né? Porque, infelizmente, o sistema de saúde hoje não comporta. Não tem jeito. Nem os planos de saúde comportam essa demanda de academia fazendo avaliações periódicas. Recentemente, professor Marcelo, a gente fez um levantamento aí, a gente não acha isso, porque o pessoal não mostra, né? Isso é ponto negativo para a Secretaria de Saúde, né? 5.306 pacientes arrolados, aguardando consulta com cardiologista, para 3 cardiologistas. Se o indivíduo atender uma média de 20 por dia, 60 pacientes, se você fizer uma conta aí, você vai precisar talvez de 1 ano de dias úteis para você ter aquele que está aguardando no lugar 5.306 para ser atendido. E se você for sobrecarregar ainda essas situações, eu falei cardiologista, porque o cardiologista é o que mais lida com o sistema cardiovascular, que é o grande problema. Sem dúvida. Né? Se você for esperar, esse indivíduo vai desistir, não vai fazer exercício. E quando o senhor coloca aqui o professor de educação física através da anamnese, né, da avaliação dos fatores de risco, né, e da questão, por exemplo, histórica, pregressa, familiar, né, passa a ajudar, inclusive, o professor para chegar e dizer: olha, você não vai começar antes que você faça, aí você se vira, né, você paga a consulta, vê o que é possível fazer, porque no sistema de saúde, o sistema de saúde não está comportando, inclusive, aqueles que estão enfermos. Imagine aqueles que pretendem não ficar enfermos, que é a grande maioria da população. Então, realmente é necessário.
Mas existem alguns ainda que são recalcitrantes, são totalmente resistentes a essa situação de ir para a academia e ser avaliado pelo professor de educação física. Tem alguma forma de resolver isso, ou pelo menos convencê-los? É interessante isso, doutor, porque nos congressos, nos cursos que a gente participa, normalmente nós somos questionados sobre isso pelo próprio profissional da educação física. Como convencer o teu cliente da importância da atividade física? Primeiro, essa visão da avaliação física como um produto, eu já acho ela é errada. Eu acho que ela tem que fazer parte obrigatoriamente do processo. Não tem como eu montar um programa que seja eficiente e seguro sem uma boa avaliação física, né? Então eu não vejo a avaliação como um produto, eu vejo ela como parte integrante fundamental de um processo de treinamento. Mas vendo como produto, já que normalmente se cobra parte, né, esse produto, eu vejo assim, você tem que vender um produto que realmente seja reconhecido pela população. Eu não posso limitar a minha avaliação, e isso é um erro histórico da educação física, à composição corporal. A composição corporal ela é um item da avaliação. E a gente vê na maioria das academias como o único ou o principal item, né? Eu acho que a questão cardiovascular ela é fundamental. A anamnese, analisando os históricos de lesão que essa pessoa teve. Se eu tive uma tendinite infrapatelar há 5 anos atrás, eu tenho uma fragilidade aqui que tem que ser observada, né? Uma cicatriz que tem que tomar cuidado. Que tem que tomar cuidado. Então, assim, existem itens da avaliação que vão dar muita segurança para o descendente no programa que não podem ser negligenciados. Então, a primeira questão você tem que dar qualidade nesse produto que você vai oferecer para o teu aluno. Hoje nós criamos uma consciência, hoje eu tenho dificuldade para agendamentos de avaliação na academia. Graças a Deus. Aderiu. Por quê? Porque começa a ver. E a reavaliação, você vê o resultado, vê onde a gente tem que alterar o treino, onde não houve evolução. Mas, né? Professor, a gente vê isso, essa dificuldade de aceitação é exatamente pela ignorância. Vamos dizer assim, ignorância não é um termo pejorativo. É o desconhecimento sobre a importância da avaliação física. Porque o indivíduo não quer se submeter ao profissional de educação física porque ele acha que não é médico. E confundem as coisas. Nós vamos para um breve intervalo e no nosso terceiro e último bloco eu gostaria que o senhor falasse sobre estratégia política para a gente envolver mais a população e evitar as doenças cardiovasculares. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e hoje conversando sobre exercício físico, atividade física e sua segurança. O nosso convidado é o professor Marcelo Miranda, que é diretor-presidente da Fundesport. Professor Marcelo, nós conversamos sobre a importância da avaliação física do último bloco. E a gente sabe que a avaliação física é decisiva, né? Nós não vamos ser redundantes e voltar a falar sobre isso, mas de uma maneira geral existe essa resistência, tanto do profissional da educação física, como também da população. E nós tivemos, né, sobre essa semana agora, né, passou, a discussão sobre o projeto de lei da importância da avaliação médica. Eu, sinceramente, falo que não é necessária a avaliação médica, a não ser que o professor de educação física detecte problema. E o que a gente poderia fazer para convencer a população, de uma maneira geral, que se ela vai à academia, ela precisa fazer avaliação física, né? Que é esse produto que o senhor fala sobre avaliação inicial, até para se servir de referência posterior, né? Para ver quanto que ele perdeu, quanto é que a força melhorou, a flexibilidade, a pressão, né? A frequência cardíaca, tudo são parâmetros importantes, né? Mostrando que houve progresso na avaliação. O que a gente precisa fazer
do ponto de vista político, de linhas de ação, de uma maneira geral, de política de saúde e política de atividade física? Começando por esse projeto de lei do deputado Amarildo, eu acho que ele é um avanço significativo, né? Hoje, eu gosto muito das recomendações do American College, que é a nossa grande referência, né, em termos de fisiologia do exercício, de prescrição de atividade física no mundo. E as últimas diretrizes do American College, ela coloca claramente que a exigência do atestado médico de forma irrestrita é um empecilho ao combate ao sedentarismo, porque se torna uma barreira. O indivíduo está motivado, busca academia, busca um programa de atividade física, exige o seu atestado, ele vai demorar algum tempo para conseguir esse atestado e vai acabar desmotivando. Mas a gente não pode perder a responsabilidade, né, na condução do programa. Então, o profissional de educação física, ele tem na sua formação hoje, no mínimo, né, a formação do bacharel tem no mínimo 1.200, 1.400 horas de formação específica de prescrição do exercício, avaliação física, anatomia, fisiologia do exercício, avaliação. Então, assim, ele é um profissional capacitado para fazer essa triagem para participação. Então, esse projeto de lei eu acho que é um avanço muito grande, no sentido de exigir que as academias tenham essa postura e que viabilizem isso para o cliente também. Né, que façam Mas esse projeto de lei que o senhor fala, não é para o indivíduo chegar lá e falar, não, você só entra aqui se você tiver avaliação médica. É o indivíduo se inscrever, passar pela avaliação física e se detectado algum problema, perfeito, aí encaminhá-lo, porque é questão de segurança do cliente. Perfeito, exatamente. E isso tem que estar devidamente documentado, assinado pelo beneficiário, né? Até porque nós precisamos trabalhar também, doutor Luiz Ovando, na questão da corresponsabilidade. Né? Então, no governo do estado, nós estamos trabalhando com vários eventos esportivos e é interessante, nós tivemos um óbito recente numa corrida em que o indivíduo tinha check-ups periódicos, se cuidava, mas houve uma negligência pessoal dele, que o corpo dele deu sinais que ele não estava bem, ele quis superar um limite, continuou insistindo, ele teve alguns probleminhas de saúde na véspera da competição, então nós vamos trabalhar também nessa questão da corresponsabilidade. Né? Então é importante que o aluno assine sobre as informações que ele está prestando ali, que ele está em boas condições de saúde também. Inclusive que ele não vá omitir nenhuma informação importante. Né? Porque nós tínhamos um conceito antigamente, o aluno chegava na academia, ele é um hipertenso e faz uso de uma medicação antihipertensiva. Ele omitia isso com medo do profissional barrá-lo. Né? Isso é um erro, a gente tem que trabalhar junto numa posição de corresponsabilidade. Né? Porque o exercício físico, da mesma forma como ele é fundamental no tratamento da hipertensão, ele pode agravar e causar uma série de problemas. Né? Então, essa relação com o cliente ela é muito importante. Professor, me fala uma coisa. Na verdade, a população, ela se espelha muito em quem tem uma, não vamos dizer assim, credibilidade social, mas são aqueles que têm uma certa figura de influência, né? Por isso que as companhias de marketing pegam um artista, televisão, que está em destaque para fazer referência a determinados produtos. Mas a gente sabendo que é necessário atividade física, né? Sem atividade física nós não vamos a lugar nenhum. Eu quero aqui dizer que há mais ou menos 15, 16 anos, eu publiquei um livro em que o título é Exercício Físico, Esperança Social e Política. A política vai para o brejo, do ponto de vista econômico, se não cuidar da saúde, e o social, o indivíduo vai viver miseravelmente, pelo menos 20, 25 anos do restante se ele não for ativo fisicamente. Então a gente precisa despertar isso. O que a gente pode fazer politicamente para despertar e dizer, olha, você precisa se mexer, cara. O senhor tocou num ponto-chave da política pública. Nós temos um consenso hoje de que se nós não investirmos em programa de atividade física com o objetivo de prevenção,
Não existe sistema de saúde que vai dar conta, né, em função do aumento significativo, principalmente das doenças crônico-degenerativas. Nós temos no governo do estado um projeto junto com a Secretaria de Saúde, da gente incluir nessa proposta da Caravana da Saúde, dentro desse princípio, dentro desse slogan de que a saúde passa, a caravana passa e a saúde fica, da gente implantar em todas as cidades do Mato Grosso do Sul programas de orientação, de avaliação e orientação para a prática de atividade física. Isso é um projeto muito bacana. Nós, lamentavelmente, nós estamos passando a maior crise, né, econômica da história do Mato Grosso do Sul. Senão nós já teríamos implantado, que é um programa muito bacana, foi muito bem aceito pela Secretaria de Saúde. Porque qualquer cidade que você vai, isso é uma coisa interessante hoje, olha como o grau de conscientização da população mudou. Você vai numa cidadezinha pequena do interior, tem lá ou é a BR, ou é um parque, ou é uma praça que eles escolhem como local de caminhada. Você vai final de tarde, ali está cheio e tal. O que está faltando? Orientação profissional. Tanto no sentido de prescrever o exercício correto, estabelecer meta, dar orientação do tipo correto que ele tem que fazer, avaliar periodicamente, né, para a gente ter um levantamento epidemiológico da situação que encontra as pessoas, como o profissional da educação física atuando como agente de saúde. Olha que bacana esses profissionais estarem a campo identificando quem realmente precisa de um atendimento médico. Então a gente precisa inverter essa lógica da saúde, trabalhar na prevenção e nessa ação desses outros profissionais que podem ser grandes agentes de saúde e fazer o encaminhamento das pessoas quando começam a apresentar algum problema. Mas que bom, só a gente saber dessa iniciativa do governo do estado, através da Secretaria de Esporte e também da Secretaria de Saúde, para envolver e motivar as pessoas. Porque o que a gente tem visto são atitudes muito tímidas do governo federal, estadual, municipal, e as pessoas estão fazendo por conta. E tem aí realmente uma grande chance da gente influenciar, né, fazendo com que haja mudança de comportamento e dando condições, inclusive, de fazer bem feito. Professor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui, viu? É realmente uma honra recebê-lo e vocês puderam observar que o professor Marcelo está extremamente afinado com os propósitos de saúde que a gente quer. Diminuir e, se possível, acabar com o sedentarismo e, com isso, inclusive, as doenças crônico-degenerativas. Muito obrigado pela sua atenção até aqui.